Olá, eu sou Joselício Júnior, eu sou mestrando do programa Mudança Social e Participação Política e faço parte da equipe das redes do N Periferias, que é vinculado ao Instituto de Estudos Avançados. Nós estamos aqui com Voz Ativa, com uma convidada super especial, e eu estou aqui ao lado da Érica, que é minha parceira de equipe, que vai também conduzir essa entrevista. Olá a todos, eu sou a Érica, sou estudante de fisioterapia na USP, estou no segundo ano, também integro a equipe do N Periferias e também da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres. Hoje a gente está com a Jaqueline, e eu gostaria, Jaqueline, né, nós gostaríamos de iniciar essa entrevista falando um pouquinho quem é a Jaqueline, essa intersecção entre a periferia e a USP, quais são os principais dilemas, suas potencialidades, enfim, um pouquinho sobre você. Bem, primeiramente agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Como mulher preta, estar dentro da universidade é sempre um grande desafio, porque é um corpo preto e que traz algumas marcas, né? E são marcas históricas. Eu sou descendente de mulheres pretas, é uma família matriarcal, e essas mulheres não acessaram a universidade, né? Então, estar lá é carregar todas elas comigo. Toda vez que eu entro em sala de aula, ou vou apresentar um seminário, ou a gente tem alguma fala dentro da universidade, é esse um compromisso que nós temos. Não é um compromisso individual, é um compromisso coletivo, onde eu preciso representar as minhas, né? Então, estar dentro da universidade é sempre um ato de resistência, né? Nós temos algumas políticas de permanência estudantil. Então, para nós, mulheres pretas, eu sou uma mulher mais velha, sou mãe, né? Então, permanecer dentro da universidade e estar com essas marcas sociais que nós, mulheres pretas, carregamos, é um grande desafio. Mas também, por um outro lado, estar dentro deste espaço é também um ponto muito importante para as conquistas sociais, né? Como mulher, como preta, como mãe e mulher mais velha, é importante estar nesses espaços e as nossas vozes precisam ser ouvidas, né? Então, estar lá é sempre um ato político, em todos os momentos, né? Desde uma escrita, uma participação em um evento, e essa marca, ela tem que ser pensada intencional, né? Então, a nossa postura dentro da universidade, estar lá, é um ato político e pedindo a reivindicação das nossas, né, e dos nossos. Em relação à sua vida acadêmica, como foi sua trajetória, né, sua biografia dentro desse ambiente, né, o início? Então, dentro da universidade, sempre foi um grande enfrentamento, né? Eu morei em vários bairros periféricos de São Paulo, né? Eu morei no Valo Velho, morei no Ipiranga, morei no interior de São Paulo, também Araraquara, São Carlos, dentre outros espaços. Morei no Jardim Mitsutani também, um abraço para todo mundo. E, para mim, estar dentro da universidade, fazer uma produção acadêmica, não podia ser diferente de pensar a realidade dos meus, né? Porque eu via poucas bibliografias escritas por uma pessoa que é oriunda destes espaços, né? Então, quando a gente está dentro da universidade e é uma pessoa que vem dos bolsões periféricos, é importante porque é uma outra escrita, é um outro olhar, né? E são outras demandas. Então, eu fiz o curso de Ciências Sociais na Unesp de Marília, né? E que é um curso que me fez enxergar outras questões com outros olhares. Aprendi muito na Unesp de Marília, com o qual eu mando um abraço aí para todos aí, com ênfase em ciências políticas, que também não é fácil, né? Saber que a gente vai fazer um curso de ciências humanas e que a gente não vai ter, de repente, o retorno financeiro que em outras áreas biológicas e exatas as pessoas normalmente têm. Então, é um compromisso político mesmo, iniciar a minha carreira acadêmica no curso de Ciências Sociais. Depois eu fiz alguns cursos de extensão, né, alguns cursos de especialização também na área de educação, e eu fiz um mestrado
né, em ciências, mudança social e participação política, que a gente tem como ciências sociais aplicadas, né, na Universidade de São Paulo. Mas antes de entrar no mestrado, eu fui 2 anos aluna do curso, aluna especial, né, em alguns cursos. Então, como eu quis um curso mais plural, um curso mais abrangente, eu escolhi o Mudança Social e Participação Política, o qual pode transitar em várias áreas, a gente tem a liberdade de fazer uma abordagem multidisciplinar e transdisciplinar, e isso faz com que a gente consiga abordar assuntos que, de repente, em uma área só não nos apetece. Então, para mim foi importante fazer esse mestrado. Já no final do mestrado, na minha defesa de dissertação, eu já estava aprovada no doutorado, né? Então, eu defendi o meu mestrado, já aprovada no doutorado, no mesmo curso, e agora também eu faço dupla titulação pela Universidade de Bogotá, a Universidade Pontifícia Javeriana, lá na Colômbia, Bogotá. Então, para mim, foi um grande desafio também fazer esse intercâmbio mesmo, né? Pedir essa dupla titulação é uma ousadia para uma mulher preta, estar nesses espaços e ter um posicionamento político e também pensar também que nós precisamos ocupar estes lugares, que também é nosso. Muito legal, Jaqueline. Você hoje desenvolve um trabalho com imigrantes haitianas, né, moradoras do Jardim Queralux, né, que para quem está nos assistindo é um bairro que fica ao lado, né, na verdade a universidade invadiu o bairro, né, a USP Leste, e você desenvolve esse trabalho lá a partir da Clínica de Direitos Humanos, né, para mulheres. Fala um pouquinho sobre esse trabalho e como você enxerga, né, o papel dessa relação entre comunidade e universidade, né? A gente tem lá o Queralux na USP Leste, a gente tem a São Remo do lado do campus Butantã, enfim, como que, né, fala um pouquinho desse trabalho especificamente e como você enxerga essa relação universidade e comunidade e vice-versa. Sim, e é interessante, sabe, Juninho e Érica, e todo mundo que ouve a gente, é interessante a gente pensar que tem o Queralux ao lado da USP Leste, tem o São Remo ao lado da USP Butantã, tem Montemor ao lado da Unicamp, nós temos a favela da Vila Barros ao lado da Unesp, e tantos outros bolsões que estão ao lado, mas muito distante. Em questões de acesso a políticas públicas, acesso ao espaço, né, e a ocupação também, né. Então, como o Juninho bem colocou, Queralux é um bairro do extremo Zona Leste, ele é banhado pelo dos braços do Rio Tietê, né, então a ocupação se aconteceu às margens do Rio Tietê, né, e na borda de 2 grandes indústrias, né, que estão localizadas ali, né, e Queralux ela é cercada por 2 grandes avenidas na Zona Leste, né, então nós temos ali um grande polo de circulação na Zona Leste. Então é importante dizer a pertinência em se estudar o Jardim Queralux, né, e o quanto é importante esse bairro e as pessoas que ali estão, né, por uma questão histórica, política, econômica e social. Bom, o trabalho que eu desenvolvo ali, né, ele iniciou muito antes de entrar na Clínica de Direitos Humanos para Mulheres, né, sob a coordenação da professora Gislene, né, nós temos também, eu fiz participação no IEA, que era o Democracia, Artes, Saberes Plurais, onde nós fizemos o censo, o levantamento do censo, lá no bairro. Então, eu comecei a conhecer, fazer uma pesquisa de campo naquele bairro, né? Então, como a gente bem sabe, quando a gente vai às periferias, né, as periferias, elas não saem de dentro da gente, né? A gente carrega elas conosco, né? Então, foi um grande prazer conhecer Queralux, mas conhecer por um outro olhar, conhecer pelo olhar de dentro, né? Então, eu percebi que ali existia uma comunidade muito grande de haitianos,
né? E esses haitianos passavam pelos mesmos enfrentamentos que nós, mulheres pretas, enfrentamos, que é o silenciamento, que é o apagamento, que as pessoas fazem uma estereotipação acerca das nossas origens, né? Então, eu me senti muito confortável em me aproximar dessa comunidade, porque nós já éramos próximos antes de abrir a boca, né? Então, essa identidade fenotípica, essa identidade cultural, essa identidade ancestral, ela facilitou muito meu trabalho e o trânsito dentro da comunidade, né? Então, hoje, o trabalho que eu desenvolvo com mulheres haitianas é nada mais, nada menos de que levar a voz a essas mulheres, né? E, mais do que isso, fazer com que o que elas dizem, que elas têm voz, sim, mas são silenciadas, que o que elas dizem é para ser entendido e perceber como um local de pertencimento, né? Então, nós percebemos, por exemplo, gente, aconteceu agora, alguns tempos atrás, aquela morte de Moisés, né, que foi, dilaceraram o tórax de Moisés, né, que era um imigrante também, congolês, e isso foi terrível, ver como as pessoas se sentem no direito de oprimir um outro dessa maneira, e é o processo de animalização, de morte social, primeiramente, né? Então, é mais do que emergente a gente pensar em um trabalho, né, para pensar a questão da imigração, né? Ainda mais a imigração que não é vista nem considerada como imigração, né? Porque existe uma subimigração, que é a subimigração preta, né? Então, este processo, antes de tudo, antes de falar que nós fazemos uma pesquisa de campo, antes de falar sobre a metodologia do trabalho, é pensar que aquelas pessoas têm uma história, né? Que aquelas pessoas trazem um histórico, e esse histórico precisa ser entendido na sua complexidade, e dito por eles, né? Então, é só um canal, é só uma via para que as pessoas consigam dizer as suas demandas, suas histórias, e contar por eles mesmos, né? Então, essa aproximação, Juninho, Eric, todos que nos ouvem e que nos assistem, esse trabalho primeiro começou em uma via de mão dupla, né? É aquela aprendizagem, né? Que é uma troca. Eu aprendi a falar crioulo, né? Mas aprendi a falar crioulo com os haitianos, né? Então, é uma troca. Eles me ofereceram muito mais do que eu ofereci para eles, né? Então, nada mais justo do que devolver à comunidade o seu direito de fala, seu direito de se colocar e também entender essas demandas, né? Então, é um trabalho que a gente desenvolve ali, a professora Gislene, junto com a CDHM, me ofereceu a oportunidade para poder também acessar esses espaços. Porque, gente, não é fácil, né? Não é fácil a gente conseguir com que os nossos projetos sejam acreditados, né? Não é fácil conseguir com que os nossos projetos tenham financiamento, né? Mínimo que seja, porque a gente está passando por uma crise, um desmonte da ciência brasileira, né? E não é fácil a gente conseguir fomento e apoio, e mais do que isso, reconhecimento dos nossos trabalhos, né? Então, a Clínica de Direitos Humanos para Mulheres me ofereceu também a oportunidade de ser vista como pesquisadora, cientista que sou, né? Porque isso também na universidade é um grande desafio, né? Então, começou já primeiramente pela clínica reconhecer os seus dentro do espaço da universidade, e depois disso foi reconhecer os nossos, né, que estão do muro para lá, né, que estão do lado de fora da universidade. Então, é trazer um pouquinho do que é a realidade das comunidades para dentro da universidade. Bacana, Jaqueline. Pensando um pouco sobre o mês de março, que marca uma agenda de luta das mulheres, você integra a equipe da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres, pensando um pouquinho nessa dinâmica, né, nessa troca orgânica que você comentou, como você enxerga essa relação das pesquisadoras, particularmente mulheres negras, com a universidade, e o que a universidade, né, a USP, ganha com a presença desses corpos, e o que, em contrapartida, encontra essas mulheres, né? Sim. Hoje,
nós temos políticas de ações afirmativas dentro da universidade, e que é extremamente pertinente a gente pensar a ocupação destes espaços por aquelas pessoas que reescrevem a história, né? Então, estar dentro da universidade como mulher preta é contar a nossa versão da história, né? E é contar a versão de uma forma que nunca antes foi contada, né? Muitas pessoas foram educadas e disciplinadas por uma educação europeia, né? E nós somos uma comunidade preta, né? Nós somos uma sociedade onde tem a marca preta no seu gene. Então, é importante saber que essas pessoas são capazes de fazer ciência, e não uma subciência, como muitos acreditam, né? Então, o processo de permanência de mulheres pretas na universidade perpassa também pela aplicabilidade de políticas públicas e também o fomento de políticas e ações afirmativas, né? Então, estar dentro da universidade é dizer para as nossas que virão e para as nossas que se foram também que a luta é válida, que lutar pelos direitos e aquisição de equidade é também um processo de luta e resistência do que estão aqui. Então, antes de qualquer coisa, antes de falar da pertinência da mulher dentro da universidade, é falar da pertinência da mulher preta que não foi ouvida e que não foi por muito tempo permitida acessar esses espaços, né? Porque enquanto nós tínhamos uma revolução feminista, né, que tem todo o seu mérito, todo o seu crédito, não é? As mulheres pretas estavam ainda em condições de subemprego, né? As mulheres pretas ainda estavam silenciadas e colocadas em uma situação de objetificação, animalização. Então, a busca por estes espaços, principalmente por mulheres pretas, é também dizer que nós somos capazes, que nós temos todas essas possibilidades de fazer ciência, né? Dentro da universidade, nós ainda temos um espaço limitado de intelectuais mulheres, né? E dentro desse espaço de intelectuais mulheres, ainda assim, mulheres pretas é um número muito inferior, né, a todo o grupo de intelectuais que se tem dentro da universidade. E mulheres intelectuais, cientistas pretas, que são financiadas por agência de fomento, é muito menor, né? Então, eu não digo que eu, como mulher preta, estou num espaço privilegiada. Não. Se isso seria leviano da minha parte dizer que eu tenho um privilégio em relação às nossas outras parceiras. Eu digo que eu, mulher preta, e todas as outras que são representadas por nós, professora Gislene, Érica Peçanha, entre tantas outras cientistas pretas, trazem consigo um grande compromisso, que é de abrir porta para as próximas, que é de deixar um legado de luta e resistência. Então, professora Cida Bentes, também um abraço. Então, para nós, é importante saber que a nossa permanência desses espaços perpassa também por aquisição de direitos, por questionamento institucional e estrutural, né? Então, a nossa postura não é apenas de cientista, a nossa postura também é uma postura de mulher militante, é uma postura de mulher ativista, né, de pensar as nossas parcerias como um posicionamento político. E é um posicionamento político que deve fazer história, porque nós devemos isso aos nossos, né, aos que vieram antes e aos que virão também. Então, eu levo muito a sério, sabe, gente? Muito a sério essa questão de estar dentro da universidade. Principalmente toda vez que a gente for se colocar, a gente tem que ter para nós escrever os nossos artigos, quando a gente for se colocar na sala de aula ou publicamente dentro da universidade, a gente tem que pensar que nós trazemos as outras conosco, né? Que a gente não fala só por nós, né? Seria muito, isso sim seria um privilégio, né? Eu falar por mim, né? Mas não dá. Não dá, eu não consigo esquecer das nossas, que ainda não acessaram, com as haitianas, que me ajudaram a escrever meu trabalho, com a comunidade da Vila Barros, né, que foi a primeira comunidade que abriu as portas há 12 anos atrás, né, onde nós fizemos pesquisas, que não é chegar dentro da comunidade, explorar o que essa comunidade oferece, porque tem um sensacionalismo às vezes, né, na produção acadêmica. Fazer um trabalho sensacionalista e esquecer
que nós também ganhamos com isso, né? Então, qual é o ganho da universidade, qual é o ganho das pesquisas quando uma mulher preta escreve? É trazer algo inédito, é trazer também as dores que foram caladas e silenciadas, é trazer memórias que são importantes e pertinentes de um outro lugar, né? É de um lugar onde foi silenciado e calado, né? E que agora está tendo voz, né? Então, é um grande compromisso que nós temos em reavivar essas memórias, né? É um grande compromisso que nós temos em permanecer com memórias ativas, né? E memórias calcadas também politicamente, né? Então, a gente sabe que existe um desmonte, por exemplo, da Fundação Palmares, né? Onde nós temos algumas memórias que não são representativas do nosso povo, né? E hoje, quando a gente traz uma memória que é representativa do nosso povo, engajada, aí a gente consegue também fazer com que outras vozes que foram silenciadas falar, né? Então, esse é um grande compromisso que nós temos, né? De trazer esse diferencial para a pesquisa. Então, respondendo o que você me perguntou, Érica, é isso. É uma ciência nunca antes vista. É uma ciência que antes foi calada, que foi silenciada e vista como subciência, né? E a gente tem esse compromisso em trazer algo de dentro, em trazer algo ontognosológico, né? O que é isso? Que palavra grande é essa, né? É trazer aquilo que é aquele intelectual orgânico que foi formado pela sua própria comunidade, né? É trazer algumas minúcias que a gente não precisa ir lá e ficar perguntando, questionando, fazendo entrevista com 1000 perguntas. É a gente observar, sentir, viver, experimentar. Isso é ciência preta, né? A ciência de qualidade, ciência engajada. É aquele livro que a gente lê e não quer parar de ler, né? É aquele livro, por exemplo, eu não sei se eu estou me estendendo muito aqui, gente, vai me dando uma coordenada aqui. Aquele livro, por exemplo, eu fiz uma dissertação de mestrado, né? Então eu falei, olha só, utilizei em cada título uma letra de rap. Gog, meu querido, fez aniversário essa semana. Um abraço para o Gog, sou fã do Gog. Utilizei as letras do Gog, Racionais, entre tantos outros, na minha dissertação de mestrado. Mas por que eu utilizei a família, o Gog, os Racionais, entre tantos outros, dentro da RZO, dentro da minha dissertação de mestrado? Por quê? Porque isso é a minha história. E é a história de um povo que não está dentro da academia, né? É a história de um povo que quer falar. E, de repente, a gente ter esse tipo de enfrentamento, Juninho, Eric e tantos outros que nos ouvem, tem que ser num curso plural, né? Então, eu só encontrei espaço para poder falar um pouco de rap, de quebrada, falar um pouco das nossas vivências e também da vivência dos nossos, num curso plural, que é de mudança social e participação política. O porteiro de onde eu ia lá na escola, ele falou assim para mim, isso daí é livro chato, eu não vou ler não. Como que é o título desse livro aí? Que era a minha dissertação de mestrado. Falei para ele, olha, sou príncipe do gueto, mas meu castelo é de madeira. Opa! Começou a cantar a música e falou, essa eu quero ler. Essa é diferencial, gente. O diferencial é esse. Quando você faz com que os nossos queiram ler e se vejam naquela pesquisa, né? Então, um abraço a Vila Barros, um abraço a Queiralux, São Remo, minha querida São Remo, Monte Moro, em Campinas, um abraço para todas as quebradas, becos e vielas do Brasil inteiro. Tá? É isso, gente. É fazer ciência da nossa maneira. Então, vocês que vão entrar na universidade, vocês, mulheres pretas, pessoas pretas, homens pretos, todos nós, todes, né? Todos nós que vai entrar dentro da universidade, já vem com essa gana de mostrar o que nós somos. Faz a diferença. Vem de um jeito diferente para nós, né? Porque a gente está cansado daquela mesmice, né? Daquela coisa, aquela retórica que a gente já conhece, né? Que eles falam, a gente é muito complexo esse assunto, mas a gente tem que dar conta das complexidades, não é mesmo? Né? Então, venha para a universidade, mas venha com esse engajamento de pensar a universidade para além dos muros, né? Para além dos muros, para a gente pensar no nosso chão batido, né? Pensar nas nossas quebradas que está dentro da gente também. É isso. Nada mais complexo do que a nossa vida cotidiana, né, preta, periférica, né? Então, essa ideia de complexidade, ela é muito relativa, né?
porque, na verdade, vão se criando muros, códigos, para impedir que as informações, que a produção daquilo que nos interessa seja pulverizada, né? Sim. Então, pegando esse fio da meada, né, dessa conclusão que você trouxe da última pergunta, você, né, como você muito bem colocou aqui no finalzinho, se dedica a pensar a construção e a autoconstrução dos espaços pretos, né? Uma percepção do racismo, da ocupação urbana, né? Então, a gente queria um pouco ouvir qual a sua percepção, né? E a importância dos grupos, coletivos, que atuam a partir dessa perspectiva, preta, periférica, né? Qual é o papel que esses coletivos e que, né, nesse mundo contemporâneo, né, onde se prega o individualismo, né, saídas, o que esses coletivos trazem de significativo para pensar a sociedade que nós vivemos? Sim, eu venho de uma formação militante, né? Hoje parece que caiu de moda falar militância negra, né? Mas eu vim de uma formação onde os nossos griots, as nossas iabás, traziam estratégias de sobrevivência, né? Nos espaços que tanto nos oprimem, né? Então, estes movimentos me formaram muitos dos nossos, garantiram a minha sobrevivência. Então, mais do que uma formação intelectual, foi arrumar estratégias para que eu conseguisse sobreviver, né? Então, a minha reverência, toda a minha homenagem aqui aos nossos griots, às nossas iabás, aos nossos mais velhos, às nossas mais velhas, que lutaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, esses movimentos eles são de grande importância, né? Porque existe hoje uma morte social, né? E essa morte social, ela começa no silenciamento. Ela começa em mostrar o quão significante eles tentam fazer a gente acreditar que nós somos, né? O quanto a gente não sabe escrever, o quanto a gente não sabe fazer ciência, o quanto a gente não sabe falar em público. Mas, e também dizem, quando a gente sabe fazer, a gente tem ciência de que a gente sabe que tem essa potencialidade, eles fazem a gente acreditar que aquilo é snob, de que aquilo é ruim, né? De que aquilo é uma coisa muito metida, essas coisas, né? Mas isso é uma estratégia de silenciamento, né? É uma estratégia de tirar a potência dos nossos grandes heróis, Luiz Gama, João Cândido, a nossa Dandara, né? Entre tantos outros guerreiros e guerreiras que ousaram transcender o que foi posto. Então, pensar em uma escrita engajada, pensar em uma escrita política, quando você fala de construir um espaço, você está se autoconstruindo também, né? Quando a gente constrói a casa, quando a gente constrói uma habitação, uma moradia, a gente está construindo a próprio ser, né? A gente transforma o espaço nos transforma e o todo se faz, né? Então, quando eu vi Juninho, Érica, entre tantas outras pessoas acessarem a universidade, todos nós acessamos. Foi uma alegria tão grande ver mais um, porque na minha graduação, quando eu fiz lá na Unesp de Marília, eu era a única preta. Na foto de formatura, não tem muitos pretos. Ângela Domingos Pérez, um abraço. Márcio Adriano de Paula, um abraço. Eram só esses dois e mais eu. Dentro da universidade pública. E hoje a gente já consegue ver mais carinhas pretas ali. E isso já é uma grande coisa. Então, a pertinência de políticas públicas, de ações afirmativas, garantem que pessoas como eu, Juninho, Érica, professora Gislene, entre tantos outros, professor Denis Oliveira, entre tantos outros, consigam escrever e fazer uma ciência em que a gente consiga se identificar, em que a gente consiga se enxergar. Então, a pertinência em se estudar a autoconstrução de si, dos espaços e do outro, é extremamente relevante.
É extremamente pertinente em um lugar onde querem derrotar, desconstruir, aniquilar, matar, né? Então, esse processo de necropolítica, ele perpassa as comunidades. Este processo de necropolítica, ele é estrutural, né? E é uma estrutura em que a gente dá conta das complexidades, que a gente entende essas complexidades, né? Então, ter um professor como Denis Oliveira, em que traz, destrincha essa questão estrutural para nós, em sala de aula, me emociona cada dia que eu entro na universidade. Ter uma grande orientadora, uma professora maravilhosa, engajada, como a professora Gislene, me faz querer ser como ela. É pelo exemplo que a gente consegue transcender. E quando a gente está lá dentro, porque as pessoas veem alguém como o Juninho, como a Érica, como eu dentro da universidade, faz com que as pessoas de fora do muro da universidade, lá de São Remo, lá de Queiralux, tantas outras quebradas, queiram estar no mesmo espaço. Então, para nós, pensar a universidade é também pensar o compromisso que nós temos, a pertinência que nós temos em estudar todo este processo. E não é só ficar lá dentro da biblioteca, não. Né? É fazer isso que a gente está fazendo hoje. Né? Vir aqui, falar neste programa maravilhoso, né? De vozes ativas, né? Falar no N Periferias. Gente, no Instituto de Estudos Avançados, você tem um núcleo em que se estuda a periferia, é algo revolucionário, né? Com pessoas pretas pensando, é revolucionário. Né? Então, gente, quando uma mulher preta se movimenta, todas as outras se movimentam também. Quando a gente traz Angela Davis para a nossa bibliografia, é a gente pensar que ali existe uma mulher preta dialogando conosco, que ela veio antes, que agora nós estamos podendo chegar também. Pensar que quando a Frente Negra fez todo o processo de luta, nós estamos aqui graças a vocês. Né? Nós estamos aqui graças à luta de vocês, não foi em vão. Quando Lima Barreto, que foi tido como um bêbado, né? Que foi tido como um subautor, um subescritor, permaneceu, foi aí que nasceu um Juninho, foi aí que nasceu uma Érica, nasceu uma Jaqueline, nasceu tantos outros pretos que escrevem. Né? Então, é a gente pensar que nós também somos sementes. Né? É a gente pensar que, mesmo com a morte social estando aí, a gente consegue fazer coisas belas, fazer produções que as pessoas se identifiquem. Então, é esse o nosso engajamento, é esse o nosso compromisso, e que venham os nossos. Nós estamos esperando por vocês. Jaqueline, caminhando um pouquinho para o final, né, agora, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre as considerações finais, né, o que você tem como síntese de todo esse nosso bate-papo, de toda essa entrevista, essa conversa, qual que a finalização para você, né, de um corpo preto dentro da universidade, de todas essas intersecções, mãe de periferia, então todas essas intersecções, quais são as suas considerações finais, né, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa orgânica, dessa nossa troca ativa? Primeiramente, eu me senti muito lisonjeada em poder estar por aqui, né, em receber um convite tão maravilhoso que é participar dessa conversa. Para mim foi uma grande honra. Toda vez que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bem? Então me chamem, porque eu fiquei muito ansiosa para estar aqui, porque eu queria falar, né? A gente esperou mais de 500 anos para falar, agora chegou a nossa vez, né? E ser entrevistada por 2 pessoas pretas, né? Para mim está sendo, e pessoas pretas da academia, está sendo uma grande honra. Tá? Eu me sinto muito emocionada, e é um momento de festa, é um momento de também resistência nossa. Então, eu vim muito ansiosa para cá. Até me prolonguei um pouco, falei demais, né? Mas isso acontece. Então, já dizendo aqui que eu agradeço a todos os nossos que vieram antes, é toda a minha homenagem, eu nunca vou me cansar de agradecer as minhas iabás, os meus griots, aos nossos mestres das religiões ancestrais, aos nossos mestres da matriz africana. Eu nunca vou deixar de agradecer a todos vocês. Né? Primeiramente,
obrigada, Colofé, obrigada por vocês estarem nessa luta contra a intolerância religiosa, contra a intolerância do que é a nossa vivência contra o povo preto. Dito isso, quero mandar um abraço aqui para todos os intelectuais que vieram antes que a gente, né? Toda a luta daqueles que foram, que estudaram do lado, colocaram a mesa do lado de fora da sala de aula, e mesmo assim a gente continuou estudando, a gente continuou resistindo, né? Ao Milton Santos, muito obrigada. A nossa querida professora Gislene, muito obrigada. Ao nosso professor Denis Oliveira, muito obrigada. Luiz Gama, muito obrigada. Dandara, muito obrigada. Entre tantos outros, eu não vou começar a enumerar aqui, que eu vou fazer com certeza uma injustiça muito grande, né? Mas obrigada, professora Cida Bento, entre tantas outras que nos ajudou aqui a pensar a intelectualidade de uma outra maneira, né? Então, a partir disso, gente, eu vou aqui fazendo minhas considerações finais e dizendo que a gente chegou e a gente não vai sair, né? A universidade também é nossa, a universidade foi construída por nós e a universidade também está sendo construída intelectualmente por nós também. Tá? Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, ao reconhecimento da cientista que aqui está e que se coloca à disposição a qualquer momento. Tá? Precisando, eu estou aqui. Um grande abraço para vocês, obrigada pela oportunidade. E outra coisa que eu quero deixar aqui, um recadinho, aqui, um puxãozinho de orelha também. Quando for fazer pesquisa, nós, pesquisadores pretos, temos que usar a referência preta também. Usar a referência de outros colegas que vieram antes. Então, tenta fazer uma bibliografia preta, tenta usar as nossas referências que já chegaram antes e que a gente tem que ser citado sim. Só assim a gente consegue permanecer e não morrer intelectualmente. Então, vamos usar também as bibliografias pretas, os trabalhos que foram produzidos antes, fazer um mapeamento, como vocês bem estão fazendo, fazer um mapeamento de intelectuais pretos. Tá? E fazer uso dessas referências nos nossos trabalhos. Aí sim a gente vai começar a fazer a mudança de fato. Tá bom? É isso, gente. Um beijo, obrigada pela oportunidade e sigamos. Muito obrigado, Jaqueline Jaceguai, doutoranda do programa Mudança Social e Participação Política, por ter nos concedido essa belíssima entrevista potente para o Voz Ativa, que é um programa do Núcleo de Comunicação, do Núcleo de Pesquisa N Periferias, vinculado ao Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenado pela nossa querida professora Gislene. Também agradecer aqui a Érica Stephanie, que compartilhou aqui essa entrevista junto comigo. Então, um abraço e até a próxima. Obrigada a todos.